Oi pessoal, meu nome é Thaís e eu faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E eu tô aqui para convidar vocês a compartilharem comigo um momento de criação, de colocar a mão na massa. E o que será que a gente vai criar hoje, hein? Nós vamos construir a escola dos nossos sonhos. Como seria a nossa escola se nós pudéssemos construí-la com os nossos amigos para melhorá-la e torná-la mais divertida? Já pararam para pensar nisso? Bom, para construirmos a escola dos nossos sonhos, nós podemos tanto resolver os problemas que vemos, como ampliar o que nós gostamos. Então, antes de colocarmos a mão na massa, vamos pensar juntos sobre o que nós mais gostamos da escola e sobre os problemas que nós gostaríamos de resolver? E vamos aproveitar esse momento para desenhar essas coisas? Eu até separei aqui algumas folhas de papel e canetinha para fazer isso. Bom, vamos imaginar juntos? Como será que seriam as salas de aula, as carteiras e cadeiras, o pátio, os corredores, as paredes, o telhado, a sala dos professores? Já pararam para pensar nisso? Como nós poderíamos recriar esses ambientes para que a nossa escola fosse mais divertida? Que aulas será que aconteceriam nessa escola? Ou ainda, que coisas novas nós poderíamos inventar para a nossa escola dos sonhos? Desenhem tudo isso que vocês estão imaginando e compartilhem com as pessoas que estão aí pertinho de vocês. Se preferirem, compartilhem também aqui com a gente. Eu vou até separar um tempinho para conhecer melhor como seria a escola dos sonhos de vocês e desenhar aqui o que eu estou imaginando também. E aí, desenharam e compartilharam? Eu também já desenhei, mas ainda não compartilhei com vocês. Então, olhem só o que eu fiz. Tcharam! Então, eu desenhei uma sala de aula com rede colorida, que eu gostaria que tivesse, para descansar e para assistir aula, algumas almofadas coloridas para sentar, ler, assistir aula também, um cantinho para deixar os calçados e andar descalço de vez em quando, aula de percussão com objetos inusitados como colher e lata, que tivesse plantas dentro da sala de aula, quem sabe um jardim, até uma árvore, desenhei uma árvore, né? Por que não? Será uma árvore dentro da sala. Também que tivesse um lugar para desenhar, para a gente desenhar, escrever as nossas ideias, quem sabe escrever uma poesia e música, tocando de vez em quando ou quem sabe até no recreio. Então, também tá aqui que eu imaginei para minha escola dos sonhos. Agora que a gente já desenhou como imagina a escola dos nossos sonhos e compartilhou com outras pessoas, vamos colocar a mão na massa? Bom, se nós vamos construir coisas, precisamos primeiro nos preparar para isso. Primeiro, se vocês puderem, convidem alguém da sua casa para criar com a gente hoje e ajudar, caso vocês precisem de alguma ajuda. O segundo passo é separar alguns materiais que vamos precisar. E é isso que nós vamos fazer agora. Preparados? Então vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de papéis de diversos tipos, cores, tamanhos, o que vocês tiverem em casa. Revistas velhas, se for possível. Material para desenhar e para escrever, como lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera e borracha. Papelão também, caixa de papelão, se for possível, embalagens descartáveis diversas com diferentes formatos, feitas com diferentes materiais, por exemplo, garrafa PET. Também vamos precisar de tesoura sem ponta, cola, pode ser cola bastão ou cola líquida, o que vocês tiverem, fita adesiva, se for possível, barbante ou cordões, tinta guache e o que mais vocês tiverem em casa e acharem que seja legal trazer para perto agora. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais. E olhem só, não tem problema se vocês não tiverem todos eles. Isso não vai prejudicar a criação do nosso projeto. E então, conseguiram separar alguns desses materiais? Eu também separei alguns, separei vários na verdade, não sei se vou usar todos, mas em todo caso já trouxe eles aqui para perto. Então eu separei uma tesoura, a minha é maior que a de vocês, né, de vocês é sem ponta,
cola, então eu separei cola bastão e cola líquida, fita adesiva, também encontrei um rolinho de fio, pode ser que seja útil, então eu trouxe aqui para perto, um cordão, um barbante, não é um barbante na verdade, é um cordão, achei interessante e também já separei. Materiais para escrever e desenhar, então separei algumas canetinhas coloridas aqui. 2 rolinhos de papel higiênico, pode ser que seja interessante usar no projeto. Outra coisa que eu encontrei aqui em casa foi uma garrafa PET, então já separei essa garrafa, só que eu cortei essa garrafa em alguns pedaços já. Não sei se eu vou usar esses pedaços dessa forma, mas já estão aqui. Outros materiais que separei foram pedaços de papelão, as tampinhas, a tampinha da garrafa PET e 2 tampinhas de uma embalagem de leite. Sabem essa embalagem longa vida, que é uma embalagem de papelão? Então eu separei também essa embalagem. É um papelão duro e ela é prateada, assim, então pode ser que tenha um efeito bem legal no projeto. Então trouxe pra cá. E separei vários tipos de papel. Papel craft, papéis coloridos, de vários tamanhos. E é isso. Bom, não sei se vou usar todos esses materiais. E vocês também não tem problema se vocês não conseguiram encontrar todos esses materiais, se separaram apenas alguns. Isso não vai impedir a gente de construir o nosso projeto. Então agora que já estamos com tudo preparado, vamos construir elementos de todos os tipos que possamos encontrar em uma escola dos sonhos? Para ajudar, eu vou mostrar alguns exemplos que eu já construí. Então, na minha escola dos sonhos, eu imaginei que seria interessante se os estudantes pudessem andar fantasiados. Por isso, eu criei uma cabine de fantasias que fica no corredor da escola. Assim, todos os dias, os estudantes podem entrar nessa cabine e escolher qual fantasia vão usar. Seja essa fantasia do seu super-herói favorito, de um personagem de um livro que eles adoram ou uma fantasia totalmente nova criada por eles. Outra coisa que eu imaginei na minha escola dos sonhos foi que seria interessante se as salas de aula tivessem um cantinho com uma rede e um tapete fofinho, uma parede colorida e lugar para deixar os sapatos. Esse seria um cantinho do estudo ou cantinho da leitura, para ficar ali tranquilo e confortável, lendo algum livro ou estudando algum texto interessante. Então, bora criar? Eu vou criar com vocês e não vale me imitar, hein? Não, brincadeira. Se vocês quiserem, podem sim fazer algo parecido e vai ser muito legal se puderem trazer as suas próprias ideias. Então vamos ver aqui o que vou fazer, é tanta coisa que dá para fazer. Eu tive algumas ideias e eu queria criar um cantinho que favorecesse as interações, então as conversas entre os estudantes e professores e outras pessoas da escola. Então eu acho que eu vou criar um cantinho da roda de conversa e da criatividade, da chuva de ideias. Também tem outras 2 ideias. Eu queria usar isso daqui, eu achei tão legal esse formato. E eu acho que eu vou fazer o balanço da leitura. E esse outro aqui, que eu também gostei, que parece uma cabana, tava olhando pro formato, eu acho que eu vou criar uma cabana do estudo e do descanso. Então vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo. E vocês, que ideias será que vocês tiveram? Compartilhem com quem tá aí pertinho de vocês, ou até aqui com a gente, enquanto a gente vai criando e vai colocando a mão na massa. Então vamos lá, eu vou criando aqui e vocês aí. Para criar o meu cantinho, eu acho que eu vou usar esse papel aqui. Vou dar uma limpada aqui na minha mesa e vou fazer um cantinho como eu fiz ali da rede. Então vou tirar essa parte que não tá tão legal. Ó, gente, para vocês fazerem junto, hein? Comigo. Não é para eu ficar aqui falando sozinha, não. O que será que vocês vão criar aí? Tantas ideias que a gente tem, né? Eu tava quase pensando em colocar um jardim dentro da sala, como eu fiz no desenho. Mas daí resolvi explorar outros caminhos. Isso não tem problema quando a gente está criando o nosso projeto também, tá? A gente pode mudar de ideia no meio do caminho, pode ter novas ideias, pode desistir do projeto e tentar um novo. Isso não tem problema nenhum. Ó, então vou aqui fazer o meu
cantinho, a estrutura do meu cantinho. Eu poderia fazer dentro de uma caixa de sapato, por exemplo, né? Mas eu estava sem a caixa de sapatos aqui. Então, resolvi usar isso daqui. Deixa eu ver, vamos pensar. Ah, e outra coisa, o que acontece se a gente erra quando está fazendo um projeto? Não tem problema, a gente tenta de novo. O erro só mostra que a gente precisa fazer de um jeito diferente. Então, olha só que legal, já vou montar o cantinho. Eu vou dobrar essa parte aqui, essa outra parte aqui. Tcharam! E já tenho o meu cantinho. Isso é o caso de eu não ter uma caixa, por exemplo. Então, eu posso montar um cantinho, posso montar uma caixa com papel. Então, aqui está o meu cantinho. Preciso de cola agora. Então, cola, cola. Vou usar essa cola aqui ou não? Não, vou usar essa cola bastão aqui. Depois eu uso essa outra. Então é isso, né? A gente vai testando os materiais, testando as ideias e tirando elas da nossa cabeça e trazendo para o mundo real. Ah, mas vocês vão perguntar, mas eu só quero imaginar. Tem problema? Não, não tem problema. É legal e importante imaginar também. Mas quando você tá com as ideias só na cabeça, as chances dessas ideias desaparecerem são muito maiores. Elas podem desaparecer com uma facilidade muito maior do que quando você começa a construir coisas para tirar sua ideia da cabeça e trazer essa ideia para o mundo real. Então, olha só, colei aqui, fiz o meu cantinho, só que tá sobrando esse papel. Então, eu vou cortar o papel que tá sobrando. Para ser o cantinho das interações, cantinho da roda de conversa e das ideias fantásticas. Estava lembrando que eu fiz ali no meu desenho, eu queria um lugar para desenhar também, né? Esse cantinho, ele pode ser tanto o cantinho de uma sala de aula, como um cantinho em algum lugar, outro lugar da escola. Eu tava pensando aqui, onde será que poderia ser, hein? Não sei. Poderia ser até em algum lugar, no corredor, em algum cantinho. Bom, eu vou colocar aquilo que eu tinha colocado no meu desenho, que é um espaço para desenhar, para colocar ideias. Esse é o cantinho das conversas e das ideias fantásticas. Precisa desse espaço para desenhar. E eu vou usar isso daqui, essa embalagem de leite, para simular essa parede, esse quadro em que todos podem desenhar, escrever suas ideias fantásticas, para todo mundo enxergar. Ideias compartilhadas. Deixa eu fazer um teste aqui. Será que eu coloco... Podia ser, né, uma parede inteira, do chão até o teto. É isso mesmo que eu vou fazer. Ia colocar só uma parte? Vamos testar. Ó, a gente também pode testar. Dobrei aqui e vou testar. Só essa parte aqui, o que vocês acham? Eu acho que não, né? Ou sim? Não, eu vou colocar o papel todo aqui. Então, também vou pegar e passar cola agora em uma parede para criar a parede dos desenhos e das ideias que todos podem escrever. Todos significa todos da escola, professores, alunos e outros funcionários também. A intenção é que todo mundo interaja. Ó, colei! Só que agora está sobrando tudo, então chegou a hora de aparar as arestas aqui. Então vamos cortar o que está sobrando da embalagem. E que ideias que vocês estão tendo? O que será que poderia criar mais para uma escola dos sonhos? Daria para criar essa escola dos sonhos também envolvendo os familiares, os parentes, outros parentes, os nossos amigos e quem mais quisesse ajudar a melhorar essa escola, a torná-la um lugar mais gostoso para ficar, para aprender, para interagir com os colegas. Vamos lá, cortando aqui, tô tirando todos os excessos. Olhem só que bonito que tá ficando o cantinho. Esse cantinho, estava aqui pensando, ele poderia ter um sofá, porque quando no sofá as pessoas sentam juntas. E eu estava olhando para esse rolinho de papel higiênico e pensei que ele poderia ser o sofá. Então eu vou encapá-lo com uma cor bem legal. E antes de colocar o sofá, tem que colocar um lugar para pisar. Eu não sei se vai ser um tatame fofinho, um tapete fofinho, mas eu vou pegar esse papel amarelo para simular. Então eu vou cortar uma parte dele
com o formato que eu preciso. Então, como é que estão os projetos de vocês? Também é um cantinho? Ou não? É alguma coisa que é no espaço fora da sala de aula? É uma transformação no teto? Pode também, a gente pode fazer coisas no teto. A escola dos sonhos somos nós que criamos. Então, não existe ideia errada. Nenhuma ideia é para ser descartada. A gente vai construir e depois vai compartilhar as nossas ideias. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa construir as nossas ideias e não deixar as ideias só na cabeça. Porque quando elas estão na cabeça só, a gente fica achando que tem ideia errada. Mas a gente nem chegou a testar, nem chegou a tentar construir, nem compartilhou essa ideia com ninguém. Uma outra forma também, se não tiver nada de material para construir, seria desenhar suas ideias. Então, eu imagino que a minha sala seja assim, eu gostaria que tivesse uma carteira diferente. Então, também dá para fazer desenhos das suas ideias, já é tirar um pouco a ideia da cabeça. Olhem só, então já tem uma parte do cantinho construída. Agora vamos para o sofá. O sofá eu quero que seja... Que cor que vocês acham que é bonito? Eu quero bem colorido. Eu vou colocar laranjado. Laranjado. E vou cortar já uma parte disso daqui. Vou encapar o meu sofá. Eu poderia deixar só no rolinho também. Vamos ver que novas ideias vão surgindo enquanto a gente vai construindo. Outra coisa legal de ter esses materiais à mão é que os próprios materiais, eles dão ideia pra gente. Então, por exemplo, quando eu falei desse material aqui, né, que é a parte de cima de uma garrafa PET, ela parece uma cabana pra mim. E daí, justamente porque tem esse formato, eu tive a ideia de construir uma cabana. E ainda tá aqui, não construí, mas... Ou seja, tive a ideia a partir do material. Por isso que é legal vocês terem alguns materiais diferentes para mexer. E vejam, podem ser embalagens de coisas que vocês têm em casa e que não vão usar e que seriam descartadas e que iriam lá para o lixo. Então vamos encapar aqui. Essa cola aqui eu acho que já não é para usar nesse caso. Eu preciso de uma cola líquida. Agora sim. Então vamos colocar aqui um pouco dessa cola. Já vou colocar no rolinho também. E vamos enrolar o rolinho no papel. Para construir esse sofá de interação. Para as pessoas sentarem, conversarem, trocarem ideias e terem ideias maravilhosas. Olhem só, eu estava encapando aqui o rolinho, eu ia cortar o papel, mas eu percebi que eu posso colocar com esse papel aqui para cima, mas eu vou cortar uma parte para ser o encosto do sofá. Então eu vou cortar só uma parte desse papel, não toda, e vai ser o encosto do meu sofá. Então precisamos de um pouquinho mais de cola só. Vamos lá. E se cortar errado? Ai, e aí o projeto? Vai ter que jogar o projeto no lixo? Não! A gente conserta, a gente tem novas ideias a partir do que errou. Às vezes errar dá uma nova ideia pra gente do que a gente pode fazer. Bom, vou colocar aqui um pouco de cola no chão, um pouco de cola na parede do cantinho de ideias e aqui está o sofá. Olhem só. Muito bem, ó. Percebi aqui que tá desmontando porque eu não passei cola suficiente. Então, vamos lá, mais cola aqui para melhorar o sofá. Então, aqui está o sofá. A gente vira de ponta cabeça, projeto, vira de lado. Olhem só, gente. Aqui já é, então, a parede para escrever, aqui o sofá para ter ideias. E, pensando em abrigar mais pessoas nesse canto, por que não alguns puffs? E por que não usar tampinhas para serem esses puffs? Bom, então eu vou pegar e vou cortar pedaços de papel para colocar em cima da tampinha, para ficar um pouco mais colorido. Nesse caso, eu acho que eu vou escolher essa cor azul. Então vou riscar o formato,
das tampinhas no papel e vou recortar e colar para ser o puff, onde as pessoas sentam também para conversar, para trocar ideias no nosso cantinho da roda de conversa e das ideias fantásticas. Será que vocês já estão com o projeto de vocês encaminhados? Então, já cortei aqui as almofadas dos meus puffs, passei um pouco de cola aqui nas tampinhas e vou colocar sobre elas. Vai ficar bem bonitinho. E o projeto de vocês está parecido? Vocês se inspiraram no que eu estou fazendo aqui? Ou criaram alguma coisa totalmente nova e inusitada? Lembrando que não tem problema as duas coisas. Vocês podem se inspirar no que eu estou fazendo agora, ou trazer suas ideias para esses projetos, ou criar alguma coisa totalmente nova. Bom, agora eu vou colocar o puff aqui. Só que eu quero aproveitar e escrever aqui no quadro de desenhos o que é o cantinho. Então, vou pegar uma canetinha para isso. Vamos ver. Eu vou escrever aqui cantinho da conversa e das ideias fantásticas. Isso mesmo. É assim que vai se chamar o meu cantinho. Ai, tá difícil de escrever, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever assim. Vamos ver. Cantinho da conversa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que vai caber? Coube. E das ideias fantásticas. E vou colocar uma carinha feliz. Aham. Então, olhem só. Cantinho da conversa e das ideias fantásticas. Enquanto eu estava aqui escrevendo, eu pensei que da próxima vez que eu fizesse esse projeto, eu escreveria antes nesse papelão, antes de colar, para ficar mais fácil de escrever e eu conseguir fazer melhor, porque minha letra saiu toda tremida. E é ruim, né, de escrever assim? Então, olha só, a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo o projeto. Cantinho da conversa e das ideias fantásticas, só falta colocar os puffs. Opa! Os puffzinhos. Olhem só. Tcharam! Então, esse daqui é o começo do projeto. Ah, mas você não colou o puff. Eu não colei porque a intenção é essa. Não é que os puffs sejam fixos e que as pessoas elas possam mover os puffs para a posição que elas quiserem. Então, deixei eles soltos. Ainda dá para fazer bastante coisa por aqui, né, nesse projeto. Mas eu vou deixar ele um pouco de lado porque eu quero começar outros 2 projetos, que eu não quero deixar essas ideias escaparem. Vai que eu esqueço. Então eu vou deixar esse daqui aqui de lado, meu cantinho da conversa e das ideias fantásticas. E vou partir para os meus outros 2 projetos usando garrafa PET. Então, olhem aqui, lembram que eu tinha separado essas 2 partes que eu achei bem legais? E justamente pelo formato eu tive ideia de fazer o projeto, então eu vou para a primeira parte, que é essa daqui. Essa parte de cima aqui da garrafa PET me lembrou o formato de uma cabana. E daí eu pensei, por que não criar uma cabana dos estudos e do descanso? E é isso que eu vou fazer com essa parte aqui. Lógico que isso daqui é apenas um protótipo, uma ideia de como que seria essa cabana na Escola dos Sonhos realmente, né? No mundo real. Então a primeira coisa que eu pensei aqui da cabana é fazer a porta. Então eu vou recortar aqui a entrada da cabana. E eu também poderia pensar em como que será a cabana por dentro, mas eu não vou fazer isso. Aqui nesse projeto eu vou pensar por enquanto só em como será essa cabana por fora. Então a primeira parte aqui é cortar a porta. Então vamos cortar a porta de entrada nessa cabana. Aqui e pronto. Deixa eu colocar isso aqui nos bastidores e aqui está a entrada da cabana.
mas eu não vou deixar ela assim aberta. Uma outra coisa que eu acho super legal sempre é quando tem na porta uma cortininha com coisas penduradas para entrar. E aí eu pensei, por que não dá para fazer isso na nossa cabana do estudo e do descanso? Então vou pegar e para fazer essa porta, eu acho que eu vou cortar um pedaço de papel laranjado. Então eu vou cortar aqui uma parte desse papel e vou fazer, eu poderia fazer colorida ela inteira, né? Deixa eu ver, deixa eu cortar assim, mas eu vou fazer só alaranjado. Uma coisa que seria legal nessa cabana é os próprios estudantes criarem a cortina. Então, cada mês troca a cortina e uma turma cria uma cortina cheia de coisinhas penduradas, de franjinhas, pode ser feito com cordões, com tecidos, com pequenas construções amarradas nessas franjinhas. Eu vou só... Opa, será que eu tô cortando certo? Tô. Aqui, por enquanto, para simular isso, eu vou fazer franjinhas de papel. Para simular essa cortina de coisas penduradas. E aí, assim, a cabana não fica aberta, ela fica aberta pro tempo todo para as pessoas entrarem, mas ela não fica tão exposta. A cortina, ela acaba protegendo um pouco quem tá ali dentro do barulho, por exemplo. Que a intenção dessa cabana é que ela seja um local aconchegante e silencioso, justamente para as pessoas estudarem ou então aproveitarem aquele momento ali dentro para descansar. Então vamos passar a cola aqui. Então gostei dessa ideia, hein? Uma cortina de franjinhas, de coisas penduradas, mas quem produz essa cortina são os próprios estudantes. Cada mês, uma turma é responsável por isso. Assim a cabana fica com cara, mais carinha do pessoal que está na escola. Olha só, aqui está a porta de entrada da cabana dos estudos. Outra coisa que eu vou fazer é decorar essa daqui por fora, para ser um lugar bem colorido, um lugar que seja aconchegante, mas bonito também. Então, para decorar aqui fora, eu vou pegar papel colorido. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou pegar papel amarelo, papel vermelho e eu queria papel azul, mas acho que eu não tenho mais. Então eu vou colocar papel verde. Verde, azul, não, verde, vermelho e amarelo. E eu vou cortar algumas tiras desses papéis. Então, só algumas. Podem ser tiras assim e eu poderia até fazer uma tira com um formato um pouco diferente, ondulado. Deixa eu ver se eu faço isso com a amarela, ó, olha só. Eu faço umas ondinhas, aqui eu fiz umas ondonas, na verdade. Ó, ondas em papel amarelo, deixa eu tirar esse daqui e vou tentar fazer ondinhas menores, para ficar mais diferente das outras tirinhas. Olhem só. Tcharam! Bastidores. Então já tenho duas tirinhas amarelas, duas vermelhas e agora eu vou para as verdes. Mas eu queria azul, mas não tem problema. Verde também vai ficar bem legal. Então, cortar aqui. E aqui em cima, tava aqui pensando, isso daqui é como se fosse uma chaminé de ideias. Então, eu queria simular como se fosse uma fumaça colorida de ideias que vão surgindo a partir dos estudos ou dos sonhos de quem está descansando. Então, primeira coisa, vou colar essas tirinhas para deixar a nossa cabana mais divertida. Ah, e daí vocês devem estar falando, poxa, mas está ali aparecendo a cola branca. Não tem problema, quando ela secar, ela vai ficar transparente e não vai aparecer mais, então não tem problema. E até tinha uma coisa que, se vocês repararem bem, eu tinha errado e cortado uma outra parte aqui atrás e também não tem problema. É só eu colar a tirinha aqui que acabo disfarçando. Então não tem problema a gente errar no meio do caminho. E aí, vocês pensaram também em criar uma cabana? Uma cabana, não precisa ser necessariamente uma cabana, como eu pensei aqui, né? Uma cabana dos estudos e do descanso. Pode ser uma cabana com outras intenções. Agora eu estava pensando, onde vai essa cabana na escola? Qual que seria o local? Depende muito de escola para escola. Mas eu não pensei em colocar ela dentro da sala de aula, não. Pensei em colocar ela fora.
Mas também não pode ser do lado do pátio, porque o pátio é um local barulhento, a não ser que essa cabana ela tenha paredes que acabam abafando o som. Então, muito provavelmente num canto ao ar livre na escola e... faltou uma tirinha verde. E em um local que não seja tão barulhento, porque por mais que ela tenha essas paredes, eu acho que elas não são suficientes para abafar o som. E a intenção é que seja um ambiente silencioso. Olhem só como é que tá ficando. Então aqui é a porta de entrada para nossa cabana dos estudos e do descanso. Agora ela tá toda colorida aqui em volta, inclusive a decoração não precisa ser uma decoração que não mude nunca, ela pode mudar. E eu lembrei desses arames aqui. Olhem só, lembram deles, os arames coloridos? Eu vou usar esses arames para simular a nossa fumacinha, a chaminé com as ideias e os sonhos saindo dessa cabana. Então o que eu vou fazer? Eu vou enrolar esses arames aqui em volta e deixar as pontas assim meio para fora. Então, colocar um amarelo, um azul. Eu tenho só essas cores, deixa eu ver. Mas já tá ótimo. Mas e se eu não tivesse? Eu poderia numa dessa pegar até plástico transparente e simular essa fumaça saindo também. Vou pegar um azul clarinho e vou colocar aqui em volta desse outro azul para deixar ele mais comprido e olhem só que legal que tá ficando. E o rosa vou colocar aqui junto do amarelo, enrolado. Olhem só. Ficou tão legal. Peraí, a nossa cabana silenciosa e aconchegante dos estudos e do descanso. Outra coisa super legal para ter numa escola dos sonhos. E a última coisa que é super legal, isso daqui eu na verdade poderia fazer várias coisas, usar virado para baixo, usar virado para cima, mas quando eu olhei para essa parte aqui da garrafa PET eu pensei, poderia ser um balanço. Imaginem que legal um balanço de leitura. Mas aí você deve estar pensando, mas você já colocou a cantinha da conversa, da leitura, dos estudos? Não, mas aqui é o balanço da leitura em voz alta, é o balanço da roda de leitura, da contação de histórias, e a ideia é que ele seja um balanço grande, em que pelo menos 5 pessoas possam sentar em roda, uma dessa até mais, dependendo do tamanho do balanço, e aí aproveitar esse momento de leitura em um lugar que pode balançar de um lado para o outro, mas para ficar seguro, não seria um balanço que ficaria muito alto, sim, bem próximo do chão. Bom, então, primeira coisa que eu vou pegar os meus cordões aqui e vou amarrar em buraquinhos que eu já fiz aqui para simular, porque o balanço tem que ficar pendurado em algum lugar. Então, eu vou amarrar os barbantes aqui, passar dentro desses furos para ser o barbante que vai sustentar o balanço. Será que é possível? Será que existe balanço grande assim para roda de leitura? Não seria legal? Eu já tive contato assim, com vários balanços, principalmente balanço de pneu, que é muito divertido, balanço feito só com corda, que eu usava papelão para apoiar, para sentar, para ficar mais confortável. E na escola de vocês tem balanço? Se não tem, daria para fazer uma dessa balanço de pneu, mas tem que ter algum lugar para pendurar, né? Um lugar bem forte para pendurar. O de pneu ele ficava pendurado em galhos de árvore, só que tem que ser galho bem forte. Porque também, senão, imagine o galho quebra, perigo, não pode. Olhem só, tô amarrando aqui, já amarrei 2, mas é um balanço grande e redondo, então não dá para deixar só amarrado em 2 pontos, porque numa dessa ele pode cair, virar para frente, para trás. Então eu pensei em usar um outro barbante aqui para continuar nessa sustentação do balanço, para que ele seja sustentado a partir de vários pontos, possa ser pendurado a partir de vários pontos. Aqui são 4, poderia ser até mais. Agora que eu fiquei pensando, imaginem, deixa eu arrumar aqui, se tivessem cordas por toda a volta, e aí para você entrar você teria que afastar, funcionaria como se fosse uma cortina também. Ia ficar bem divertido, mas agora eu não vou fazer isso, mas é uma ideia que fica para aprimoramento desse projeto. Aí a sustentação, ela ao mesmo tempo funcionaria como uma cortina. Passei aqui, estou amarrando aqui
mais um. Pronto! Então, olhem só, aí esses outros dois aqui estão soltos, estão vendo? Então eu vou fazer um nozinho aqui para unir, os dois e unir eles aqui. Pô, meu Deus, é difícil falar e fazer ao mesmo tempo. Ó, vou passar eles aqui por baixo e vou fazer um nozinho para amarrar esses barbantes no barbante que está, no barbante não, no cordão, que é o cordão mais longo. A ideia é que tudo fique junto. Será que vai dar certo? É para dar. Vamos lá. Aqui, vou fazer só mais um nozinho. E também não tem problema se ficar maçarocado agora, depois a gente arruma. Então, olhem só, aqui está um nozinho, aqui está o outro. Que maçaroca você tá fazendo? Eu sei, não tem problema, a gente arruma. Ó, aqui. Deixa eu arrumar aqui pra cima. E pronto! Olhem só, aqui está o nosso balanço de leitura. Só que aqui não achei legal como que tá a superfície para sentar. E daí eu tenho esse pedaço de papelão que eu vou colocar justamente para simular o local onde os estudantes, os professores vão sentar para que haja contação de histórias. E outra coisa que poderia ter aqui também são almofadas. A almofada sempre deixa o lugar melhor. E eu vou aproveitar então que já tenho esses pedaços de papel aqui vermelho cortados, eles vão ser as minhas almofadas. Eu poderia até costurar uma almofadinha, mas como aqui a intenção é apenas uma primeira ideia, eu vou desenhar uma almofada nesses quadrados. Então vou desenhar um botão aqui no centro e vou fazer como se ela fosse uma almofada gordinha. Aqui também um botãozinho no centro e uma almofada gordinha. Então olhem só, aqui estão as almofadas, vou colocar duas e almofadão, né? Olha só, dentro do balanço. Aqui tá o almofadão dentro do balanço, o lugar para sentar e como o nosso balanço vai ser pendurado em algum lugar. Então, pensem que legal que seria se uma escola tivesse um grande balanço para uma roda de leituras. Lógico, baixinho, para não ter perigo, e ao mesmo tempo um lugar diferente para ouvir histórias fantásticas. Tá aqui, meu balanço da leitura. E eu até organizei a minha mesa para compartilhar melhor os projetos com vocês. Os projetos que eu construí com vocês, aliás, e tô super curiosa para saber o que vocês criaram para suas escolas dos sonhos. Bom, então eu comecei criando aquele cantinho da conversa e das ideias fantásticas que pode ser na sala de aula ou em outros ambientes da escola, com um sofazinho, uma parede inteira para desenhar e escrever ideias, puff para sentar e conversar, um lugar para as pessoas interagirem. Também criei aquela cabana do estudo e do descanso, um lugar aconchegante e silencioso. Vocês lembram? E aqui a porta é uma cortina que é construída pelos alunos. Então, cada mês tem uma cortina nova, super colorida e diferente para entrar nessa cabana. E aqui a chaminé de ideias. Essa cabana acho que fica em algum lugar ao ar livre na escola, mas não sei onde, na Escola dos Sonhos. E por último, o balanço. Um balanço, deixa eu arrumar as almofadas do balanço até. Esse daqui é o balanço da roda de leitura. É um balanço para usufruir da leitura, mas da leitura em voz alta, da contação de histórias. Bem aconchegante também, com almofadas e para as pessoas interagirem e sonharem com as histórias. Bom, foram vários projetos, né? E não tem problema, vocês viram que em todos eles aqui eu poderia seguir acrescentando elementos. Então eles não estão terminados, eles não estão finalizados. Por isso que não tem problema se vocês ainda não terminaram o projeto de vocês. A ideia é justamente seguir criando, inventando coisas que possam deixar o seu projeto ainda mais divertido. E vocês, o que conseguiram criar até aqui? Vamos tirar um tempinho para compartilhar? Novamente, vocês podem aproveitar esse momento para compartilhar o que criaram com quem está aí pertinho de vocês. Ou então compartilhar aqui com a gente. Podem até pedir ajuda de um adulto para tirar uma foto do seu projeto e compartilhar na internet com a hashtag Bora Criar na Rede. Então,
o que vocês criaram e como foi criar esse projeto. E o que vocês pensam em fazer mais pra frente com ele. Eu também convidei alguns amigos para criarem as suas escolas dos sonhos. Vamos conhecer o que eles criaram? Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ellen, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul e eu falo para vocês de Campo Grande, capital do estado. Pessoal, eu sou formada em física e eu amo astronomia, amo estudar e tentar descobrir como as coisas funcionam. E eu preparei o meu projeto também para a Escola dos Sonhos. Eu acho que toda escola tinha que ter uma horta ou um jardim. E por que não um jardim-horta, onde a gente pudesse plantar várias coisas, desde flores a frutas comestíveis. E assim a gente podia aproveitar melhor o espaço da escola, né? E talvez levar isso também para as refeições de dentro da escola mesmo. Então a gente podia plantar ali sem usar agrotóxico, né? Descobrindo como que a terra funciona. Eu acho que a nossa escola do sonho, ela traria mais esse lado. É isso. Espero que vocês gostem e criem coisas bem diferentes para a escola do sonho de vocês. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gislaine, eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste aqui de São Paulo, e eu estudei geografia. Por que eu escolhi estudar geografia? Porque geografia ajuda a gente a compreender o mundo, a compreender o que acontece ao nosso redor, a compreender os fenômenos naturais, o sol, a chuva, os raios, e ela é muito importante para uma escola dos sonhos. E para a nossa escola dos sonhos hoje, eu fiz esse espaço aqui, ó, que chama Espaço do Ócio, tá? O que é o ócio? O ócio é onde a gente pode fugir quando a gente está cansado, que a gente quer descansar. Então ele tem almofadas, tem um espacinho aqui que você pode colocar uma música, pode colocar, sentar com os colegas, né? Eu fiz ele com lápis, né, com os materiais da escola mesmo, e é um lugarzinho que toda escola deveria ter quando a gente está cansado de estudar, quando a gente quer só pensar na vida ou olhar a natureza, porque é muito importante observar a natureza. Beijo, gente. Tchau, tchau. E então, surgiram novas ideias depois de conhecer esses outros projetos? Eu já tive várias ideias para colocar no meu e até para criar novas coisas para minha escola dos sonhos. Talvez até coloque realmente em prática algumas delas mais para frente. Agora eu quero deixar algumas perguntinhas para vocês pensarem. A ideia é que vocês explorem essas perguntas e saibam que não há uma resposta certa, mas muitas formas de pensar podem vir de conversas suas com seus colegas, professores, responsáveis e com quem mais vocês puderem compartilhar desse momento. Então vamos para as nossas perguntinhas. Vocês acham que é importante pensarmos sobre a nossa escola e como podemos melhorá-la? E pensando em outras pessoas que são importantes para vocês na sua escola, como vocês poderiam envolvê-las na construção da sua escola dos sonhos? Como os projetos que vocês criaram poderiam tornar a escola um lugar melhor? E o que surpreendeu vocês durante a construção desse projeto? Ele ficou parecido com o que vocês imaginavam no começo dessa construção? E da próxima vez, o que vocês fariam diferente? Mudariam alguma coisa? E falando em perguntas, vocês por acaso já têm o seu bloquinho ou caderno de anotações de perguntas e ideias fantásticas? Não? Como não? Ele é super importante para nós que somos inventores, curiosos e desbravadores deste planeta Terra. Eu aposto que vocês fazem perguntas ou pensam em perguntas várias vezes no dia, todos os dias, e que tem várias ideias também. Se vocês não anotam ou desenham essas perguntas e ideias em algum lugar, elas se perdem. E se elas se perderem, como vamos fazer para encontrar as respostas e criar os nossos projetos? Por isso é importante o seu caderno ou bloquinho de perguntas e ideias fantásticas.
Olhem só aqui o meu, eu sempre carrego ele para cima e para baixo. E aí, que tal criarem um para vocês? E estamos chegando ao fim. Passou rápido, né? Olha só quanta coisa legal a gente fez hoje. Nós pensamos em como seria a nossa escola se pudéssemos construí-la com os nossos amigos para melhorá-la e torná-la mais divertida. Compartilhamos várias ideias com outras pessoas e criamos projetos do que gostaríamos de ver e ter em uma escola dos sonhos. Vocês seguirão criando seus projetos? Talvez criar algo para o seu quarto ou comunidade dos sonhos? Eu espero que sim. Que vocês imaginem, criem e compartilhem muito durante os próximos dias. Até a próxima!